Rádio França Internacional. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é segunda-feira, dia do nosso magazine de desporto de Cristiana Soares, mas já de imediato fique com o convidado de Catarina Falcão. Convidado. A COP27 começa em Sharm el-Sheikh, no Egito, reunindo cerca de 100 chefes de Estado e de Governo de forma a encontrar soluções conjuntas para o combate às alterações climáticas, numa altura em que é quase certo que o mundo vai aquecer 1,5 graus centígrados nos próximos 5 anos. Um dos pontos mais importantes neste encontro é a negociação das compensações para os países que emitem menos gases de efeito de estufa, muitos deles situados no hemisfério sul, que são, no entanto, os países que mais sofrem com o aquecimento global. No Egito, muitos deles vão pedir que se cumpra a promessa de 100 mil milhões de dólares de ajudas nunca dadas até agora. Para Viriato Soromanho Marques, filósofo e professor universitário, há vários anos envolvido no movimento ambiental em Portugal, esta é uma COP que parte de 2 erros, nomeadamente a ideia de uma ajuda dos países industrializados aos países do Sul, que deveria ser substituída por uma cooperação efetiva, e a negociação de emissões que hoje em dia já não faz sentido. Para Viriato Soromanho Marques, as expectativas para a COP27 são nulas. Eu acompanho este processo desde o seu início e realmente as minhas expectativas em relação a esta COP27 são nulas, não é? Eu penso que há aqui 2 erros fundamentais de concepção que continuam presentes desde o início do processo negocial climático, desde que a Convenção do Clima de 92, e que também em Sharm el-Sheikh não vão ser corrigidas. Começaria talvez por aquele que se prende concretamente com a agenda desta reunião. Esta reunião vai ter uma agenda fundamentalmente sobre as perdas e os danos, ou seja, o que está aqui em causa essencialmente é analisar os impactos negativos sobre os países em vias de desenvolvimento das alterações climáticas. Portanto, há aqui, digamos, uma consciência de que, embora as alterações climáticas sejam um processo mundial, global, a verdade é que existem países que são mais responsáveis e outros países que o são menos, e ao mesmo tempo existe, de certa forma, uma certa assimetria, ou seja, nós temos países como Moçambique, por exemplo, que têm um contributo para as alterações climáticas perfeitamente irrisório, praticamente indetectável, e que é um dos países que mais sofre as consequências das alterações climáticas. Em contrapartida, os países mais desenvolvidos, os países industrializados há muito mais tempo, como a Europa ou os Estados Unidos, têm um contributo gigantesco para as alterações climáticas, também têm muitos impactos, mas têm capacidade económica para diminuir os danos causados à sua população. Portanto, o tema da COP27 é um tema muito antigo. Todos os anos nós temos este tópico na agenda, mesmo que não seja no centro da agenda, que é o dever dos países que há mais tempo e têm impacto na atmosfera e no clima em relação àqueles países que, no fundo, não têm os benefícios e só têm as consequências negativas. Ora, qual é o erro de concepção? O erro de concepção é que, de alguma forma, e nós encontramos isso até nos apelos que são feitos desde as ONGs ao secretário-geral da ONU, fazendo um apelo. No fundo, o apelo cria um quadro de assimetria entre os países desenvolvidos e os países não desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, em que os primeiros, os países desenvolvidos, têm, digamos, há um apelo para que tenham a caridade, não é? Portanto, a boa vontade, para que sejam generosos. Ora, isto é uma visão totalmente falseada da realidade. Ou seja, nós olharmos bem a situação atual, nós temos o mundo dividido em 2 partes. Temos os países da OCDE, os países historicamente que são industrializados há mais tempo, e a não OCDE. E o que nós vemos é o seguinte: historicamente as emissões que estão a causar as alterações climáticas pertencem ao pelotão dos países da OCDE. Mas o presente e o futuro, as emissões anuais, já são maioritariamente dos países não OCDE. Ou seja, países como a China, como a Índia, se não existir uma verdadeira cooperação obrigatória entre o Norte e o Sul, os desenvolvidos e os não desenvolvidos, vão industrializar-se usando o quê? Usando os combustíveis fósseis endógenos, que essencialmente são, para muitos destes países, o carvão e o gás natural e o petróleo. Mas sobretudo o carvão. A Índia, por exemplo, é um país que tem uma grande riqueza de carvão, a China também tem. O erro de concepção é apresentar a negociação como sendo, digamos, um apelo à generosidade dos ricos para com os pobres. Este erro, não é, deriva do primeiro, de um erro ainda mais profundo, que é a total incompreensão do que é que está em causa. O que é que está em causa nas alterações climáticas?
De acordo com as negociações climáticas, o que está em causa é uma negociação entre os países poluidores. Fazer com que países e empresas que efetivamente tinham feito alguma modernização tecnológica vendessem a outros países os direitos de emissão que não iam utilizar. Esta concepção da negociação climática como um clube de poluidores é de um erro gritante, porque a temperatura média do planeta não depende só das emissões de CO2. Depende do estado da criosfera, depende, por exemplo, do estado das florestas, da biodiversidade, do tipo de agricultura que se pratica, do estado dos oceanos. Ou seja, depende de um conjunto de fatores fundamentais que têm a ver com os diferentes subsistemas do nosso sistema Terra. E o que acontece é que este quadro negocial esquece completamente a necessidade de ter todos os países que têm grandes áreas de biodiversidade, que têm, vou usar uma expressão que não gosto, mas que, enfim, é muito usada, capítulo natural. Esses países têm que estar na frente das negociações e esses países têm que ser compensados. E nesta questão, na questão das compensações, como referiu, Moçambique é provavelmente um dos países que sofre mais com as alterações climáticas, sendo um dos países que polui menos. Estas compensações conseguem mitigar os efeitos nos países? Os danos e as perdas são totalmente grandes, não é? Podemos falar no Moçambique, mas temos também o Paquistão, temos o Bangladesh, temos muitos outros países e a verdade é que nós desde 92, desde a Conferência do Rio, que estamos a numa transferência financeira anual que nunca foi atingida. 100 mil milhões de dólares. 100 mil milhões de dólares é, de facto, uma quantia que não é significativa, que não está à altura das consequências negativas para esses países. Há uma nota positiva que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, que é o seguinte. Em novembro do ano passado, Portugal, mercê de um conjunto de circunstâncias, de um bom contributo e de um bom debate que houve por parte do Parlamento na altura da elaboração da Lei do Clima, Portugal tornou-se o primeiro país do mundo que introduziu na Lei do Clima um conceito inovador, que é muito mais rigoroso, que é o conceito de património comum da humanidade, ou seja, o clima como common heritage. O património comum implica que os países que aderem a esse conceito são países que têm responsabilidade, têm compromissos, têm obrigações. E uma das consequências que está a acontecer também, com grande participação da sociedade civil, é preciso redesenhar a forma como, por exemplo, no quadro da CPLP, dos países de língua portuguesa, Portugal, Brasil e os países africanos e Timor, como é que nós poderemos aplicar mais corretamente e com mais eficiência e eficácia os fundos ambientais que sejam gerados justamente para quê? Para conseguir que o desenvolvimento desses países, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor, seja feito sem repetir os erros da industrialização do Ocidente e, por outro lado, que também esse dinheiro possa ser usado corretamente para indemnizar populações atingidas. Fala-se então nas presenças, teremos cerca de 100 chefes de Estado e de Governo no Egito, mas não está, por exemplo, Xi Jinping, o presidente do país que polui mais no mundo. Esta ausência também diz bastante, não? A situação que estamos a viver nesta conjuntura, não é? Estamos a viver uma conjuntura internacional de grande perigo, não é? Portanto, estamos num contexto em que pela primeira vez, desde 1945, podemos ter uma situação de guerra nuclear localizada provavelmente na Europa, mas com possibilidade de alastramento. Ao mesmo tempo, como sabemos, as tensões dos Estados Unidos com a China têm vindo a subir e julgo que o clima, digamos, neste caso, o clima do ponto de vista das relações entre os países não é de molde a permitir grandes avanços ou avanços nenhuns. Mas mesmo sem a guerra seria muito difícil. Com a guerra penso que será verdadeiramente um exercício de agenda. Ouvimos Viriato Sormanho Marques, filósofo e professor universitário, há vários anos envolvido no movimento ambiental em Portugal. A COP27 decorre no Egito até 18 de novembro e vamos continuar a acompanhar este encontro internacional nas nossas antenas, aqui na RFI.